Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Por uma orientação do Senhor, será trazida uma mensagem acerca daquilo que o Senhor nos ensinou, do que é o ministério para nós, o que é o ministério naquele que Deus chamou para o ministério. Leremos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do verso 17. Nos ensina assim a palavra do Senhor. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Porquanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis, para o que me era necessário, a mim e ao que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Meus irmãos, o Senhor quer nos falar hoje acerca de algo que o Senhor nos ensinou logo nos primeiros dias que nós conhecemos a obra do Espírito Santo. O Senhor nos ensinou acerca do ministério. O que é o ministério? No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo estava numa reunião e ele estava reunido com os pastores da igreja de Éfeso. Ele reuniu ali com aquele grupo de bispos, de pastores constituídos por Deus, e ele dá um testemunho maravilhoso ali do que era o ministério para ele, daquilo que ele também havia aprendido do Senhor. A palavra do Senhor, quando fala de pastor, nós temos de trazer à memória alguns servos de Deus que também, como Paulo e como nós hoje, entenderam perfeitamente o que é o ministério. O ministério não é um lugar, não é um chamado para a glória de homens.
A palavra de Deus diz que Deus não dá sua glória a homens. O ministério também não é um chamado de Deus para o homem usufruir de regalias, de vantagens, de riquezas, de bens materiais. Mas, na verdade, o ministério, como entenderam os servos do Senhor, ele é um chamado para as lágrimas. Nós lembramos muito bem, como nos diz a palavra do Senhor, quando Eliseu falou com Elias, e Elias se dirige a ele dizendo, quando ele caminhava após Elias, assim: o que queres, Eliseu? O que você quer que eu te faça? O que você deseja? E ele falou: eu quero porção dobrada do teu espírito. E ele disse a Eliseu uma coisa: dura coisa pediste. E quem tem entendimento da obra de Deus e do significado de ministério, ele sabe que ministério não é um chamado para a glória humana, não é um chamado para uma vaidade humana, não é um chamado para uma posição de destaque, mas aquela verdade dita a Eliseu é uma verdade que permanece hoje para aqueles que almejam o episcopado. A palavra de Deus diz que quem almeja o episcopado, excelente coisa almeja, mas é um chamado para as lágrimas, é um chamado para uma vida aos pés do Senhor, é um chamado para temer a Deus, mas é um chamado para servir, porque o Senhor Jesus disse a Pedro uma palavra: você me ama? Então você me ama, então você apacenta as minhas ovelhas. E o chamado do ministério é um chamado para servir as ovelhas. Você não é colocado como maior, mas você é colocado como menor, porque você é colocado como que serve. Você é aquele que vai socorrer o necessitado. Então, para melhor entendimento, você vai trabalhar para o rebanho. Você está trabalhando para o Senhor, mas você está trabalhando para o rebanho do Senhor. Assim foi a vida de Moisés. Quando o Senhor disse a Moisés: Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. O Senhor estava entristecido com o povo, então o Senhor prova Moisés dizendo: eu vou fazer de você de uma grande nação. Senhor, o que dirão do teu nome, Senhor? Esse é o povo que o Senhor tirou do Egito. Então ele estava ali mostrando que a preocupação dele não era ele ser alguma coisa, não era ele ser uma grande nação, mas a preocupação dele era o nome do Senhor, era o povo que Deus tirou do Egito. Davi, a mesma experiência de Davi. Quando ele está lá e o Senhor, veio uma praga sobre o povo, uma peste sobre o povo, e Davi se coloca diante do Senhor dizendo: Senhor, o que fizeram essas pobres ovelhas? O ministério, ele entende isso. Ele entende que Deus o colocou por bênção, sim, mas Deus o colocou por bênção em função do rebanho. E Paulo estava reunido com os pastores aqui em Éfeso, os pastores de Éfeso, e ele diz a ele uma palavra, e nós vamos ver aqui no verso 18. E logo chegaram junto dele e disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Irmãos, vocês conhecem os vossos pastores. E o pastor, ele não é um super-homem, mas o pastor é um homem chamado por Deus para ser exemplo para o rebanho. Ele serve a Deus assim. E Paulo estava dizendo aqui uma verdade. Ele estava dizendo àqueles pastores, e ele dizia a eles: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós. O pastor, ele tem um testemunho junto ao rebanho. O rebanho sabe como o pastor se porta no meio do rebanho. E Paulo estava falando a pastores que conviveram com ele e que sabiam como ele havia durante todo aquele tempo se portado no meio do rebanho. E ele diz então, como é que ele se portou? Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. É interessante esse aspecto da palavra, porque Paulo, quando ele foi chamado para o ministério, e Ananias resistia a ir lá orar por Paulo, o Senhor disse a Ananias uma palavra: Ananias, este homem é para mim um vaso escolhido.
e você vai ver o quanto ele vai padecer pelo evangelho. E ministério é isso. Ministério é um chamado para sofrer as aflições, como Paulo disse a Timóteo. Sofre, Timóteo era um pastor, um jovem pastor, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. O pastor, ele não pode se acovardar, porque ele tem como exemplo de pastor o Senhor Jesus, que deu a sua vida pelas ovelhas. E o apóstolo Paulo, ele não se acovardou no seu ministério, mas ele sabia o que era o ministério. E ele sabia melhor do que ninguém, mas a igreja também conhecia. Os pastores que conviviam com ele sabiam das suas lágrimas. E muitas vezes as pessoas nem sabem disso, nem imaginam isso. O pastor está à frente da igreja, ele tem uma palavra do Senhor para a igreja, mas o pastor, ele tem lutas, ele tem aflições, ele tem as suas lágrimas, as suas necessidades, mas ele sabe do chamado dele. Ele sabe daquilo que Deus confiou a ele desde o início, desde o princípio, aquilo que lhe foi confiado. Porque não é algo que o pastor recebeu de homens, não é um chamado de homens, mas ele serve no temor do Senhor, porque o chamado é de Deus. A unção para nós não é um curso que nós fizemos, não é um diploma que nós recebemos, mas é um chamado do Senhor para sermos atalaia. E para anunciarmos, não aquilo que nós queremos anunciar, mas para anunciarmos o evangelho do Senhor Jesus. E Paulo estava dizendo então, servindo ao Senhor com toda a humildade. Não havia vanglória no seu coração, não havia vaidade no seu coração, não havia um lugar que ele buscasse de reconhecimento humano, de elogios, de honrarias. Mas o que Paulo buscava ali era servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações. É isso que é o ministério, é servir ao Senhor, mas é servir ao Senhor sabendo, sem medo, confiando naquele que nos chamou. Nós estamos confiados nele, mas sabendo que o ministério, ele é exercido com lágrimas, ele é exercido com tentações, e também estamos plenamente cientes que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra homens. Muitas vezes o adversário tem os seus instrumentos. Tem homens que ele usa para agredir o ministério, para desacreditar o ministério diante do rebanho. E Paulo sabia o que era isso, pelas muitas vezes que ele foi atacado por aqueles que conviviam com ele, às vezes até alguns que na caminhada negaram a fé, mas atacado também pelos de fora, por opositores. E ele aqui estava falando desses opositores, ele estava falando dos judeus. E ele diz então, com muitas lágrimas e tentações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Irmãos, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece o coração dos seus servos. O Senhor conhece o coração daqueles que Ele colocou no ministério. Mas os ataques vêm. E o pastor, ele precisa de estar preparado para isso. O ataque vem muitas vezes da onde ele não espera. Mas ele sabe do chamado do Senhor. Ele sabe da experiência que ele tem com o Senhor. E ele sabe que esse chamado do Senhor, Paulo estava ciente disso. Diz assim, olha, Ananias, você vai ver o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ministério é uma bênção, irmãos. Quem não quer ver o que Paulo viu? E nós temos tido esse privilégio de vermos o que ele viu. Quem não quer ver a glória de Deus? Curas maravilhosas, ressurreição de mortos. Quem não quer ter experiências de um arrebatamento como Paulo viveu? Mas nós não podemos nos esquecer que quem quer isso, quer também as lutas do ministério. Quem quer viver as experiências que Paulo viveu, e quem deseja o episcopado, excelente coisa, almeja, mas tem de saber que com isso Paulo ganhou também prisões, perseguições, lágrimas, tristezas, agressões, ataques, calúnias. Tudo isso vem com o ministério. Mas como foi dito por Elias a Eliseu, dura coisa pediste. É duro, mas é maravilhoso.
O chamado de Deus para a nossa vida é maravilhoso. E quando Paulo chega ao final da sua vida, quando ele começa a carreira, ele fala da carreira que ele estava iniciando. Mas quando ele chega no final da sua carreira, ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Mas resta uma coisa maravilhosa, resta receber a coroa de glória, a coroa da justiça que o justo juiz tem preparado. Não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Então Paulo tinha isso em mente. A fé, ela tem que ser preservada. Os ataques, as agressões, elas não podem fazer enfraquecer a fé nem do pastor e nem do rebanho. Humanamente, é mais fácil se omitir, é mais fácil fugir, mas o pastor, ele sabe do chamado, e ele sabe de quem veio o chamado. E nós sabemos o seguinte: aquele que nos chamou, ele é fiel, e ele nos dará toda a vitória. Não nos importa o que possa nos fazer o homem, não nos importa o que diga o homem, nos importa que o Senhor conhece o nosso coração. E a vitória, ela vem do Senhor, porque maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Porque com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor Deus dos exércitos. E ninguém vai triunfar. Paulo tinha essa certeza no coração. As lutas eram muitas. Muitos servos de Deus estavam sendo encerrados nos cárceres. Muitos estavam já naquele tempo morrendo por causa da fé. Mas ele sabia que a igreja, ela marcharia triunfante. Nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Essa era a certeza de Paulo. Essa era a certeza de João, quando estava lá na ilha de Pátimos, lá desterrado. Essa era a certeza da igreja fiel. Não importa que eu seja agredido, não importa que alguém me ataque, não importa que alguém me calunie, que eu diminua, mas que ele cresça. O que importa para o ministério é o rebanho. O que importa para o ministério é o nome do Senhor Jesus. O que importa para o ministério é a glória do Senhor Jesus. Que o nome dele seja glorificado. Que vidas sejam salvas. Que vidas sejam tiradas das trevas para a luz. O que diz o homem, cada um vai dar conta das suas palavras. Cada um vai dar conta daquilo que fez diante de Deus. Mas o Senhor tem chamado homens. A nossa eleição, ela não vem de homens. E nós não vamos retroceder, porque nós sabemos quem nos deu o ministério. E quem nos deu é aquele que conhece o nosso coração. E Paulo então ele fala disso dizendo: servindo ao Senhor com toda a humildade. E é assim que nós servimos ao Senhor, é com humildade. Nós não somos nada, não somos dignos do chamado que Deus nos fez. Paulo sabia isso. E nós, como Paulo, dizemos: miserável homens que nós somos. Mas nós temos algo maravilhoso, que é a unção sobre nós. É a bênção do Senhor sobre nós. Não é merecida, mas o Senhor sabe por que Ele nos chamou. E Ele nos chamou por amor de vós, por amor do rebanho. E Paulo então diz àqueles pastores: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Irmãos, essa é a nossa alegria. No meio das lutas, no meio dos embates, ninguém vai nos impedir de anunciar o nome do Senhor Jesus. Ninguém vai nos impedir de proferir a palavra Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um povo, uma igreja vai ser arrebatada e nós vamos anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Não importa o que façam a nós. Paulo até mesmo preso, a alegria dele era: olha, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. O evangelho não está preso, o evangelho está sendo anunciado. Essa é a nossa porção, é a alegria do ministério. A nossa alegria é proclamarmos o nome do Senhor Jesus. Que eu diminua, contanto que ele cresça, contanto que o nome dele seja glorificado. Que eu possa sofrer injúrias, calúnias, mas que vidas sejam curadas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. A obra do Espírito Santo, irmãos, ela incomoda muita gente. O adversário está incomodado com ela. E muitas pessoas são usadas sem saber, muitas vezes, mas são instrumentos para levar incredulidade aos corações, instrumentos para destruir a fé no coração dos incautos. Mas tem um povo vigilante nesta hora. Por quê? Porque a obra tem crescido.
O Senhor está salvando vidas. O Senhor está curando. A todo instante estamos ouvindo falar dos sinais, das maravilhas, das operações do Senhor em toda parte, pelo Brasil, no exterior. Como Deus tem operado poderosamente. Se as lutas são muitas, se Deus tem permitido lágrimas, se Deus tem permitido tristezas, se Deus tem permitido que sejamos agredidos muitas vezes, Deus não tem nos deixado faltar experiências gloriosas e maravilhosas com Ele. A fé do povo do Senhor, ela é fortalecida à medida que nós vemos no nosso meio os sinais. Podiam falar o que quisessem de Paulo, podiam acusar Paulo, podiam injuriar Paulo. Paulo sofreu ataques de muitos que se diziam irmãos. E ele fala disso na carta à igreja de Corinto, ele fala disso na carta a Timóteo, do sofrimento daqueles que desampararam, daqueles que caluniaram, daqueles que se levantaram contra ele. Mas ele dá um testemunho. Na carta a Timóteo ele diz: mas o Senhor não me desamparou. Essa é a nossa verdade, irmãos. No meio de todas essas lutas, nós temos uma alegria, nós temos uma motivação. Nada vai nos calar, nada vai calar o povo do Senhor, nada vai envergonhar o ministério na obra. Sabe por quê? Porque o ministério está sendo confirmado por sinais. O Senhor não nos desamparou, não nos importa o que possa fazer o homem, porque o Senhor não nos desamparou e não vai desamparar. A igreja sabe, nós servimos ao Senhor com humildade. O ministério nesta obra, ele serve ao Senhor com humildade. Quem é o grande homem desta obra? Onde é que você chegou e viu alguém anunciar, né? O grande homem, olha, vai chegar aqui o grande líder. Se alguém tem essa experiência, não é aquilo que Deus tem nos ensinado acerca do ministério. Paulo está dizendo ali, olha, eu sirvo ao Senhor humildemente. Que coisa bela aquilo que Deus fez com Paulo e aquilo que Deus tem feito conosco. Deus tem nos ensinado algo diferente acerca do que é ministério. E ao longo do texto nós veremos aqui Paulo falando daquilo que ele aprendeu do Senhor. Primeiro, as lutas não nos fazem deixar de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus publicamente. Servimos com lágrimas, nos entristecemos, temos lutas, sofremos oposições, é isso que ele está falando aqui, mas publicamente, de casa em casa, nas igrejas, em toda parte, não deixamos de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não estamos pregando uma religião, nós não estamos pregando o nome de grandes homens, de homens extraordinários, nós estamos pregando a fé no Senhor Jesus Cristo. A fé que Paulo um dia escreveu a Timóteo, dizendo: Timóteo, eu sei que a fé que habita em ti, aquele jovem pastor, é uma fé não fingida. A fé que habitou no coração da tua avó, que habitou no coração da tua mãe, habitou no coração de Lloyd, habitou no coração de Eunice, e eu sei que habita em ti. Irmãos, o ministério na obra, ele surge assim, ele surge no meio do rebanho, de uma fé que habitou no coração do povo de Deus, mas uma fé que habita no coração do pastor. E o que nós estamos anunciando, o evangelho que nós pregamos, é a fé que está no nosso coração, é a fé no Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer. Paulo só sabia de uma coisa, que lhe aguardavam prisões. Ele estava para ser preso, por causa do Senhor Jesus, por causa da sua fé. Então, naquele momento, era um momento de despedida daqueles pastores. E ele estava ali testemunhando para eles, dizendo: olha, eu não sei o que me aguarda, eu só sei de uma coisa, senão o que o Espírito de cidade em cidade me revela. Irmãos, esse é um outro aprendizado do ministério. Nós não sabemos aquilo que nos aguarda, mas nós aprendemos a viver da revelação. Eu não sei, mas de cidade em cidade, ao seu tempo, há um Senhor que está no controle de todas as coisas. Há um Espírito Santo realizando uma obra. E no tempo certo, de cidade em cidade, a cada tempo, a cada momento, o Espírito Santo vai nos instruindo. E nós sabemos que, instruídos pelo Espírito Santo, é Ele que prepara a noiva. E a nossa vitória é a vinda do Senhor Jesus. A nossa vitória é participarmos daquele grande e maravilhoso dia. E ele diz então: mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, eu disse aqui que nós não somos nada. Nós, pastores dessa obra, nós não somos grandes homens. Nós não fomos chamados porque somos melhores. Nós fomos chamados porque Deus aprove a Ele na sua soberania assim. Nós não somos nada, mas Ele é tudo para nós. Mas o ministério para nós é o mais precioso que nós temos. Nós não temos riquezas, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não estamos em busca daquilo que é nosso. O Senhor nos chamou para buscarmos aquilo que é do Senhor. O Senhor nos chamou para buscarmos as ovelhas do Senhor. E Paulo sabia o que era o ministério para ele. Não importa o que eu tenha que passar, não importa o que eu tenha que viver. Para ele o importante era cumprir a carreira que Deus chamou lá no princípio, quando disse a Ananias: ele é para mim um vaso escolhido. Nós não somos nada, mas Deus nos escolheu e aprove a Deus nos colocar no ministério. Carecemos da oração da igreja, da intercessão do rebanho, mas a bênção, ela é do Senhor. Mas no nosso coração arde um só desejo, de sermos fiéis àquele que nos chamou e àquele que nos colocou no ministério. E Paulo estava dizendo isso. Para ele, o precioso, o importante, era que cumpra com alegria a minha carreira. Perceba, irmãos, Paulo no começo falou de lágrimas. Falou que os irmãos eram testemunha das lágrimas dele, das perseguições que ele sofria. Mas ministério para ele era motivo de alegria. A carreira dele era vivida com alegria. Irmãos, ministério para nós é isso. Muitas vezes lágrimas, muitas vezes injustiça, muitas vezes calúnias, muitas vezes perseguições, falsas acusações. Mas ministério para nós é motivo de alegria. A carreira, nós vivemos a carreira com alegria, com temor e tremor diante do Senhor. Nós não servimos a homens. Não podemos esconder nada de Deus. Você pode enganar a homens, mas ninguém pode enganar ao Senhor. E quem nos chamou é aquele que conhece o nosso coração, que conhece a sinceridade do nosso coração. Somos humildes, não somos nada, não somos melhores, não temos nada, mas servimos ao Senhor com temor e tremor todos os dias da nossa vida. E ministério para nós não é peso. Ministério para nós não é motivo de desânimo. Ministério para nós é motivo de alegria. Nós cumprimos a nossa carreira amando o rebanho do Senhor, mas cheios de alegria, porque nós sabemos que ninguém vai tirar de nós aquilo que o Senhor separou para nós. E o chamado para o ministério, se é um chamado para lágrimas, se é um chamado para lutas, é um chamado também para ver a glória do Senhor, para ver os sinais, para ver as maravilhas, porque o Senhor não desampara. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar passando por qualquer luta, você pode estar sofrendo, mas na fidelidade ao Senhor, você que é pastor, você que conhece o seu pastor, você sabe que Deus é fiel, o nosso Deus é fiel. E essa foi a experiência que Paulo viveu de um Deus que nunca o decepcionou, que nunca o desamparou. E ele diz então acerca do ministério: e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto, porquanto no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Irmãos, o ministério o pastor, ele é o atalaia, ele não prega o que ele quer. Paulo muitas vezes teve de ser até mesmo duro com o rebanho, e ele fala isso na carta à igreja que estava em Coríntios. Ele fala da necessidade que ele teve de ser duro com eles através da carta. Mas Paulo fala de uma coisa que liga o ministério à igreja. Ele fala de uma afeição maravilhosa, de uma união entre a igreja e o pastor. E nós sabemos o que significa isso. Paulo, quando escreve à igreja que estava em Filipos, na carta aos Filipenses, logo no início ele fala: eu não me esqueço de vós, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Nós pastores vivemos assim, da cooperação da igreja, da oração da igreja, da intercessão da igreja, do clamor do rebanho. Mas nós sabemos também que nós estamos limpos, porque à medida que nós anunciamos o Evangelho do Senhor Jesus, o livre-arbítrio é de cada um, é do rebanho. A escolha é do rebanho. Os ataques vêm, o adversário, as ciladas dele são astutas, mas nós estamos anunciando a fé em Jesus Cristo.
Nós estamos anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E cada um agora vai dar conta a si mesmo. O pastor anuncia, mas Paulo está dizendo, olha, eu estou livre do sangue de todos vós. Eu vos anunciei aquilo que o Senhor revelou, aquilo que o Senhor mandou. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A gente não anuncia o que quer. Pastor não prega o que quer, mas ele prega todo o conselho de Deus, tudo o que Deus determina. Porque na obra do Senhor, a palavra do Senhor é palavra revelada, é palavra viva. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele estava dizendo a pastores. A palavra dele aqui nesse momento, ele estava reunido com os pastores de Éfeso, homens que aprenderam com ele a amar o Senhor Jesus, a se gastar pelo evangelho do Senhor Jesus. E ele dá um conselho a esses pastores: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Irmãos, o nosso chamado, como nós dissemos, ele vem do Espírito Santo. Quem nos constituiu não foi homens, quem nos constituiu foi o Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, ele dá um conselho àqueles pastores: olha, olhai por vós. O homem que está de pé, ele tem de vigiar para não cair. Vocês olhem por vós, zelem pela vossa bênção e zelem pelo rebanho do Senhor. E ele diz: o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Chamado para o ministério não é brincadeira, é coisa muito séria. Por quê? Porque nós fomos chamados para apacentar um rebanho comprado pelo sangue do Senhor Jesus. O preço que foi pago, ele é altíssimo. E ai de nós, ai dos pastores, se forem infiéis no chamado. A palavra de Deus diz: aquele que muito é dado, muito é requerido. Aquele que recebeu muito do Senhor, muito é requerido. E ministério não é merecimento, não é glória humana, mas ministério é coisa maravilhosa. O Senhor confiou ao pastor um rebanho comprado pelo sangue do Senhor Jesus. E o pastor, o bispo, ele tem um testemunho para dar ao rebanho do Senhor. E Paulo fala desse testemunho que nós temos aprendido na obra do Senhor. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Irmãos, o lobo cruel, muitas vezes, ele está com Bíblia na mão. Muitas vezes o lobo cruel, ele diz que ele busca o bem do evangelho. Tem muita gente, às vezes, até que se diz preocupado com a igreja Maranata. Não, nós estamos preocupados com o povo, nós queremos o bem, mas na verdade a intenção do adversário é destruir a fé. É matar a ovelha, é destruir a ovelha. E o pastor, ele foi chamado para lutar pela vida da ovelha, para buscar a ovelha, para muitas vezes tirar a ovelha lá da boca do leão, da boca do urso. Esse foi o chamado que Davi entendeu muito bem o que significava. E o pastor, muitas vezes, o combate dele é esse. São lobos, mas são lobos que vêm com pele de ovelha, que vem muitas vezes: não, nós estamos preocupados com o rebanho, nós estamos preocupados com a igreja Maranata, com o bem-estar da igreja Maranata, mas o Senhor tem um povo para cuidar do seu rebanho. Não é o estranho que vai cuidar do rebanho. Quem vai cuidar do rebanho são homens que Deus levantou no meio do rebanho. Homens que aprenderam com as servas de Deus, com os servos de Deus, aprenderam com a fé de Eunice, com a fé de Lloyd, aprenderam com a fé de servas do Senhor, que estão pelas madrugadas chorando por esta obra. E essa é a nossa vitória. É a fé que o pastor aprende, mas aprende com Eunice, aprende com Lloyd, aprende com o rebanho. Porque essa fé e esse amor pelo rebanho, ele está no meio da igreja do Senhor, no meio da igreja fiel. Uma igreja cheia de zelo, cheia de amor, mas uma igreja que não retrocede, uma igreja que não se acovarda. O adversário quer muitas vezes abater, o adversário quer muitas vezes humilhar, quer o servo de Deus andando cabisbaixo, mas nós não temos de que nos envergonharmos, porque este evangelho para nós é poder de Deus na nossa vida. Essa é a verdade que nós temos vivido. Nós não andamos cabisbaixos, porque nós não temos de que nos envergonharmos. Evangelho para nós é sinais, é poder, os sinais que acompanham os que creem e que estão presentes na vida do rebanho. E Paulo, então, ele fala aos irmãos dizendo:
O Espírito vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens e falarão coisas perversas para atraírem os discípulos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Irmãos, é assim que o Espírito Santo tem feito. O Senhor tem levantado o ministério nesta hora para levar uma palavra ao rebanho, uma palavra de ânimo, uma palavra de segurança. E Paulo estava dizendo, a luta que Paulo viveu era uma luta longa. Ele está dizendo, olha, eu não cessei durante 3 anos, eu não cessei com lágrimas de vos anunciar, de vos admoestar acerca do Evangelho do Senhor Jesus. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Irmãos, quem vai te dar salvação não é o seu pastor. O pastor, ele transmite a verdade de Deus. O pastor é o atalaia, mas a igreja, o servo de Deus, o ministério sabe, o rebanho sabe. Encomendo-vos a Deus. O Senhor conhece os que são seus. É o Senhor quem vai te sustentar. É o Senhor que vai sustentar a sua fé. A fé é verdade. Ela não é de todos. A fé não é de todos. No tempo de Paulo, nem todos permaneceram. Alguns retrocederam. Mas ele está dizendo aqui, quem sustenta, agora pois, encomendo-vos a Deus e encomendo-vos a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Meu irmão, na sua luta, nas suas lágrimas, saiba que o Senhor é poderoso. Ele é poderoso para vos edificar e Ele é poderoso para te dar herança. Ele é poderoso para guardar a sua coroa. Ele é poderoso para que o adversário não roube a sua bênção. Confie no seu Deus, na palavra da verdade que te foi anunciada, no evangelho que você aprendeu. Muitos de vós, desde a vossa meninice, pudeste aprender o evangelho do Senhor Jesus. De maneira de ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem a veste. Irmãos, que coisa bela é aquilo que o Senhor nos ensinou no ministério e que o apóstolo Paulo aprendeu na obra do Senhor. Esse olha, de ninguém cobicei. O apóstolo Paulo disse certa vez que todos buscam o que é seu, mas quem buscará o que é de Cristo? E o desejo dele era buscar o que era do Senhor. E você conhece o seu pastor, você conhece o que Deus nos ensinou nesta obra. E Deus nos ensinou a não cobiçarmos de ninguém, nem a prata, nem o ouro e nem a veste. Irmãos, o que nós temos de mais belo nesta obra é isso que Paulo fala aqui. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Irmãos, se nós temos pastores na obra que prosperaram na sua vida material, o Senhor nos ensinou que não foi buscando o ouro e a prata, nem a veste das ovelhas. O pastor, ele busca enriquecer as ovelhas com as bênçãos do Senhor. E é interessante, irmãos, que aquilo que o adversário mais procura nos agredir é aquilo de mais belo que Deus nos deu. Esta obra, em dias de tantos escândalos, de um evangelho tantas vezes voltado para a prosperidade, para aquilo que é material, e nós não estamos aqui para agredir A ou B ou C, mas nós estamos falando de uma verdade em todo o mundo, de um materialismo, de busca de glória humana, de posição, de projeção. Deus chamou homens para viverem humildemente diante de Deus. Deus nos ensinou que não nos faltaria nada. A igreja Maranata não é uma igreja rica. Comparada com outras igrejas do nosso tamanho, nós já falamos isso, a nossa arrecadação é inclusive muito menor. Mas o Senhor disse que Ele ia operar um milagre e que nada nos faltaria. Nós não vivemos fazendo coleta de dinheiro. Nós não vivemos pregando dinheiro, recolhendo dinheiro, fazendo campanha disso e daquilo, porque Deus não nos tem deixado faltar nada.
E se tem um segredo nesta obra, é que o pastor, ele não recebe. Não criticamos quem recebe. A Bíblia diz que o obreiro, ele é digno do seu salário. Mas nós aprendemos com Paulo essa experiência. Estas mãos nos serviram. As mãos dos pastores. Os pastores nessa obra, eles são homens que trabalham o dia inteiro. Eles vivem na vida secular, eles vão buscar o seu ganho, eles vão buscar o seu pão. Alguns prosperaram mais, outros prosperaram menos, mas o nosso coração, a nossa riqueza, ela está no céu. O nosso tesouro está no céu. E o Senhor sabe da verdade que há no coração dos pastores, daqueles que pertencem ao Senhor, daqueles que um dia foram chamados por Ele. E aquilo que Paulo diz: contanto que eu cumpra com alegria a carreira, o ministério que Deus me confiou. A maior riqueza do pastor, meu irmão, minha irmã, é o ministério. E nós temos aprendido a não cobiçar nem ouro, nem prata, nem veste, mas estas mãos, elas nos serviram. E isso é a beleza do Evangelho. Às vezes nós vemos pessoas perguntando: mas você tem tempo? Vocês trabalham e você tem tempo? Tem tempo, porque o rebanho é precioso, a obra é preciosa para nós, mas dá depois da correria de um dia inteiro. E às vezes ainda alguém vai se levantar para dizer: não prosperou, pastor, não pode comprar, para o ímpio, né? Para o servo de Deus, não pode comprar um carro novo, não pode comprar uma casa nova, não pode, porque o homem, o de fora, o incrédulo, aquele que às vezes é instrumento nas mãos do adversário, ele não quer ver a bênção, ele não quer ver a prosperidade, mas não importa. Importa é que o Senhor que nos chamou, Ele conhece o nosso coração. Importa é que a ovelha fiel, ela conhece o pastor dela. Ela sabe quem ele é, porque ele surgiu no meio do rebanho. Ela sabe das lágrimas dele, ela sabe das madrugadas, dos jejuns do pastor, e ela chora com ele, ela jejua com ele, como Paulo escreveu aos Filipenses, a igreja que estava em Filipe: eu não me esqueço de vós. E nós sabemos que tem um povo que ama esta obra, o ministério, é um segredo do ministério. Um povo que chora pelos pastores desta obra. Não são super-homens, mas Deus tem abençoado pela oração, pelo clamor da igreja. E naquilo que Deus fez de mais belo, uma igreja que não prega oferta, que não prega dízimo, que não faz campanha para construir templo, uma igreja que não pede dinheiro, pastores que abrem mão de remuneração, que não recebem, que não buscam dinheiro de ovelha, que não vivem disso. E a agressão do adversário vem justamente naquilo de mais belo que Deus fez na nossa vida. Você pregar o evangelho há 10, 20, 30, 40 anos, sem receber um centavo, muitas vezes muito pelo contrário, porque o pastor dessa obra ele ainda dá o dízimo, e além de dar o dízimo, muitas vezes ele vai deixar de pedir até mesmo para ser reembolsado de despesas que ele faz em viagens, em trabalhos, mas ele está ali por amor ao Senhor, e não falta nada, porque o Senhor sustenta, o Senhor abençoa, e é essa experiência que nós estamos vivendo com o Senhor. Vós mesmos sabeis que para o que era necessário a mim e ao que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Trabalhando assim, com lágrimas, com lutas, mas é necessário auxiliar os enfermos. E recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Irmãos, nós estamos encerrando esta palavra, e é esse o nosso pedido para a igreja. Ninguém precisa de ter pena do pastor. Nós servimos ao Senhor com alegria. O ministério para nós, por maiores que sejam as lutas, ele não é um peso para nós. O ministério é a nossa alegria. É o melhor que nós temos de tudo nesta vida, que possamos alcançar, que possamos ser. O mais precioso é sermos embaixadores do reino do Senhor Jesus. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa porção. Mas o que nós queremos do rebanho é isso aqui que Paulo teve. Não importa que o lobo agrida, não importa que o ímpio agrida, não importa que o falso irmão agrida, não importa a calúnia, mas o que nos conforta
é esse rebanho que chora aos pés do Senhor conosco. Não por nós, mas chora por aqueles que vão ser salvos, por aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho, porque essa era a missão de Paulo, era anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. E levantou-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. É esse o beijo que nós queremos dos irmãos, é o abraço dos irmãos, mas daqueles que se colocam de joelhos, de um povo que ora, de um povo que chora aos pés do Senhor, buscando uma bênção do Senhor, mantendo na nossa vida a fé viva, a fé que o Senhor nos deu um dia, o chamado que não veio de homens, mas o chamado que veio do Senhor, nessa que Paulo chama de entranhável afeição de Cristo, que une o pastor ao rebanho. Nós sabemos, irmãos, o quanto o Senhor nos ama, nós sabemos o quanto nós amamos você, ovelha do Senhor, mas nós sabemos que nós vivemos também do vosso amor, das vossas lágrimas, das vossas orações. Esse é o nosso mantimento, esse é o nosso sustento. Não somos super-homens, mas Deus tem nos sustentado pela vossa oração. E nós sabemos de uma coisa: o que importa é que o Evangelho seja anunciado. O que importa é que o nome de Jesus seja glorificado, ainda que tenhamos de diminuir, ainda que tenhamos que chorar a cada dia, mas nós sabemos que nós temos um rebanho juntamente conosco buscando a mesma coisa, buscando não o que é nosso, mas buscando aquilo que é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então a igreja deve estar nessa posição, cheia de alegria, servindo ao Senhor, sem se deixar embaraçar por coisa alguma, sem deixar de anunciar. O que o adversário quer é que a igreja se cale, mas nós não nos calaremos, nem as portas do inferno prevalecerão contra nós. Igreja do Senhor, pode todo mundo se levantar contra nós, maior é o que está conosco, e é nele que nós estamos confiados, e nele virá a nossa vitória, porque o combate que nós combatemos é um bom combate, e o que nós queremos é terminar a carreira que Deus nos propôs, mas a fé, ela está viva, ela está guardada no nosso coração, porque um dia nós, igreja do Senhor, receberemos a nossa recompensa, que não é nessa vida, mas é a coroa de glória, a coroa que o Senhor preparou, não só para mim, mas para todos nós que amamos a vinda do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.